Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa terça-feira, para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, né? Tem algumas informações aqui para a gente atualizar. Confesso que o dia hoje não foi tão movimentado assim, né? Em relação a notícias, informações, foi um dia bem mais parado. Eu acho que o principal ponto de hoje realmente foi o protesto que aconteceu na parte da manhã, lá no CT Moacir Barbosa, mas temos aqui algumas atualizações, né? Vamos falar sobre Felipe Coutinho, surgiu uma notícia importante também sobre Felipe Coutinho, do companheiro Leonardo Baran, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre um jogador do Celta de Vigo, né, atacante, que o Vasco buscou informações, vamos falar também sobre Eric Marcos, que estaria aí no interesse, na mira, né, do América do México, enfim, algumas informações aqui pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, você já sabe, né? Deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também. A sua inscrição é muito importante. Deixa o seu like. Ih, me embananei toda aqui. Deixa o like, se inscreva. Depois da vinheta a gente vai começar e a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e você sabe, né, que o Machão da Gama é patrocinado pela KTO. KTO é parceira aqui do nosso canal e você pode se cadastrar ganhando 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO usando o nosso código promocional MDG20. Basta você digitar MDG20 na hora do seu cadastro. O link para você acessar o site da KTO e se cadastrar tá no QR Code que está aparecendo na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular, é direcionado ao site da KTO e lá você usa o MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vamos lá. Hoje o dia começou quente, né? Com um clima um pouquinho pesado, vamos dizer assim, por conta de um protesto, né? Uma cobrança que alguns torcedores fizeram lá na entrada do CT Moacir Barbosa, né? Enquanto os jogadores passavam. Um grupo de torcedores do Vasco foi até o local, acabou conversando ali com o presidente Pedrinho, né, que parou, assumiu a responsabilidade, blindou ali o elenco. Outros jogadores foram mais cobrados, né, como o Maicon, como o zagueiro Léo. Faixas ali foram colocadas, né, principalmente contra esses dois jogadores. Uma faixa chamando o Maicon de aposentado, outra faixa chamando o Léo Pelé de capitão frouxo. Enfim, foram os dois principais alvos, talvez, desse protesto aí no Vasco da Gama. O técnico Álvaro Pacheco não passou ali pela frente, a gente não sabe se deu uma migué, se entrou disfarçado, enfim. O próprio zagueiro Léo Pelé também, não tivemos imagens dele passando por ali, mas enfim, um clima que começou bastante pesado, né? Após essa derrota aí de 6-1 para o Flamengo. E cara, infelizmente, depois de uma goleada dessa contra o maior rival, o mínimo que a gente espera é que esses jogadores tenham vergonha na cara, né? Eles têm que estar no mínimo envergonhados. Então ali ninguém retrucou o torcedor, todo mundo escutou ali, foi um protesto pacífico também, não teve assim agressão, ninguém jogou pedra em carro de ninguém, foram lá reclamar. Os torcedores foram lá e reclamaram, mostraram que estava a pé da vida e é isso aí. Essa foi talvez a principal notícia, né, do dia. Durante a tarde a gente teve um dia aí um pouquinho mais tranquilo, sem muitas movimentações no Vasco, mas tem algumas informações aqui para a gente poder atualizar. A mais importante delas, talvez, seja sobre Felipe Coutinho, né? Tava marcado para hoje uma reunião ali entre Felipe Coutinho e Pedrinho, essa reunião para acertar alguns pontos ali, né? Dessa possível vinda do Felipe Coutinho para o Vasco da Gama, mas a gente não teve a confirmação se essa reunião aconteceu ou não. Até agora não saiu nenhuma informação sobre isso. Então a gente não sabe se essa reunião realmente aconteceu. Ontem, Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira estavam reunidos na casa do volante Souza, né? Era aniversário do filho do Souza ontem e os crias estavam lá. Mas a gente não sabe se hoje essa reunião realmente aconteceu. Uma notícia importante que saiu hoje sobre o Coutinho foi dada pelo jornalista Leonardo Baran. Ele disse que o Aston Villa, segundo a apuração dele, né? O Aston Villa está ciente do interesse do Vasco em Felipe Coutinho e deu o aval, né, para Felipe Coutinho se reunir com o Vasco da Gama. As lideranças do clube inglês estavam de recesso e retornaram às atividades de forma oficial na tarde de ontem, terça-feira. Então o Felipe Coutinho recebeu o ok do Aston Villa para se reunir e conversar
com o Vasco da Gama. O Vasco que vai trabalhar com duas possibilidades, né, para trazer o Felipe Coutinho. Uma é uma rescisão lá do Coutinho e ele vem, e a outra é tentar o empréstimo aí do meia. Mas, assim, não tem nenhuma grande novidade do Felipe Coutinho em relação a essa novela, né, que vem acontecendo aí nos últimos dias. É basicamente mais um capítulo, né, apenas dessa novela. Tomara que a reunião tenha acontecido, até o momento a gente não tem essa informação. Ainda falando aqui sobre possibilidade de contratação, o diário AS da Espanha, que cobre, né, o futebol lá na Espanha, um dos principais portais espanhóis, trouxe uma informação que o Vasco da Gama buscou informações sobre o atacante Franco Servi, na verdade, o atacante Franco Servi do Celta de Vigo da Espanha, atacante argentino de 30 anos de idade. Além do Vasco, o Internacional de Porto Alegre também buscou informações sobre esse atleta. No entanto, existem clubes europeus interessados nesse jogador e a prioridade dele é seguir na Europa, é que diz aí o diário AS lá da Espanha. Ainda sobre Felipe Coutinho, voltando a falar, né, sobre Felipe Coutinho, uma informação também que surgiu no dia de hoje é que o Vasco tinha prometido ao Felipe Coutinho que, além dele, traria outros reforços, né, para dar ao Felipe Coutinho um time mais competitivo nesse retorno dele ao clube. Então, sobre possíveis contratações, a gente tem essas informações. Agora, vamos falar aqui sobre possíveis saídas, né? O atacante Eric Marcos está despertando o interesse do América do México. A informação surgiu hoje lá na imprensa mexicana, né? O treinador do América do México estaria interessado aí em buscar o Eric Marcos, que não está sendo aproveitado no Vasco da Gama, né? E tem um interesse aí nesse jogador. Acredito eu que se o América do México avançar nessas tratativas, o Vasco não vai colocar nenhum empecilho, porque o Eric Marcos é um jogador que está em baixa, né? Aqui no Gigante da Colina. Outros jogadores que podem deixar o Vasco para abrir espaço ali na folha salarial são eles: Medel, Serginho, Rossi e Maicon. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco vai reduzir a sua equipe e, com isso, vai abrir espaço na folha salarial para poder contratar novos jogadores. Nomes que não têm vínculo com outro clube e estão presos somente ao Vasco, né? Jogadores que têm contrato com o Vasco podem sair agora em julho. Então, nessa janela de julho, a gente pode ter algumas saídas aí nesse elenco do Vasco, e alguns jogadores como Medel, Serginho, Rossi e Maicon podem deixar o Vasco nessa janela do meio do ano, de acordo com informações do canal Atenção Vascaínos. É bem provável que essa janela de julho seja bastante movimentada, né, e tenha uma reformulação aí nesse elenco do Vasco, com saída de muitos jogadores e chegada, né, de outros jogadores também. Enfim, no mais é isso. O dia hoje foi meio paradão mesmo. O que teve para atualizar foi isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Até a próxima. Fui.